Você sabia que a Tesla lucra 8 vezes mais do que a Toyota por carro devido ao seu processo de produção? Bem, isso deixou os chefes da Toyota preocupados. E aqui está como eles planejam resolver o problema. O mundo está à beira de uma revolução energética, impulsionada por um avanço tecnológico que promete transformar a forma como a energia é armazenada e utilizada. E esse futuro já começou a se materializar. A Toyota, que por anos adotou uma postura cautelosa em relação aos veículos elétricos, parece ter dado um passo decisivo. Diferente de uma simples atualização, a montadora desenvolveu uma inovação que pode remodelar a indústria automobilística. Um avanço que contrasta com a abordagem agressiva da Tesla e que teria irritado até mesmo Elon Musk, antigo parceiro da marca japonesa. Enquanto a Tesla dominava os holofotes com promessas de eletrificação total, a Toyota trabalhava silenciosamente. Agora, colhe os frutos de sua paciência e engenharia refinada. Antes de revelar o que é essa tecnologia revolucionária, é essencial entender o caminho que levou a empresa até aqui. Fundada em 1937 por Kiichiro Toyoda como um desdobramento da Toyota Automatic Loan Works, a montadora começou de forma modesta, em um cenário industrial japonês ainda em desenvolvimento. Enquanto fabricantes ocidentais atraíam consumidores com carros potentes e vistosos, a Toyota apostava na confiabilidade e acessibilidade. Essa filosofia não apenas garantiu sua sobrevivência, mas ajudou a moldar o setor automotivo global. A Toyota construiu sua trajetória com base na eficiência, durabilidade e custo-efetividade, princípios que definiriam seu sucesso. No entanto, os primeiros anos foram marcados por desafios financeiros, recursos tecnológicos limitados e forte concorrência internacional. O ponto de virada veio na década de 1950, com o desenvolvimento do sistema de produção Toyota, TPS, inspirado em métodos americanos, mas aprimorado com precisão japonesa. O sistema introduziu práticas inovadoras como o Just-in-Time e o Jidoka, automação com supervisão humana, permitindo à empresa fabricar veículos mais rapidamente, com menor custo e maior qualidade. O sucesso foi tão significativo que até concorrentes como Ford e GM passaram a adotar seus métodos. Durante a crise do petróleo de 1973, enquanto muitas montadoras enfrentavam dificuldades, a Toyota se destacou com modelos econômicos e confiáveis, como o Corolla. Na década de 1980, já consolidada como uma potência global, expandiu sua presença nos Estados Unidos com fábricas e modelos icônicos como Camry, Hilux e 4Runner. Sua capacidade de adaptação às mudanças do mercado garantiu crescimento contínuo, com destaque recente para veículos como Corolla, Camry e Lexus. O Toyota Corolla é o carro mais vendido da história, com mais de 50 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo. Ele consolidou a reputação da Toyota ao provar que carros compactos podem ser acessíveis, confiáveis e econômicos. Já o Toyota Camry, um sedã de médio porte, tornou-se escolha preferida de muitas famílias por seu conforto e baixos custos de manutenção. A divisão de luxo da marca, a Lexus, surpreendeu o mercado ao competir diretamente com Mercedes e BMW. Seu primeiro modelo, o LS400, oferecia um nível de qualidade e refinamento que redefiniu os padrões do setor premium. Na década de 1990, a Toyota não apenas acompanhava tendências, ela as definia. Seu foco em inovação, qualidade e crescimento sustentável, em vez de lucros imediatos, consolidou sua posição como uma das montadoras mais confiáveis do mundo. Esse cuidado estratégico é uma das razões pelas quais a empresa manteve liderança global por tanto tempo. No entanto, sua maior contribuição talvez tenha sido mudar a forma como o mundo pensa sobre automóveis, especialmente com o advento dos híbridos e, mais tarde, dos veículos elétricos. No início do século XXI, diante do aumento dos preços dos combustíveis, da crise climática e de novas exigências ambientais, a indústria automotiva chegou a um ponto de inflexão, e a Toyota estava pronta para liderar essa nova fase. Enquanto outras montadoras hesitavam em abandonar os motores a gasolina, a Toyota tomou uma decisão ousada que redefiniria o setor. Lançou o Toyota Prius, o primeiro híbrido produzido em massa. Apresentado no Japão em 1997 e globalmente em 2000, o Prius combinava motor a gasolina e motor elétrico, oferecendo alta eficiência sem depender de infraestrutura de carregamento. Inicialmente recebido com ceticismo, o modelo parecia um experimento incerto. No entanto, a Toyota persistiu no aprimoramento da tecnologia. Com a crise do petróleo nos anos 2000 e o aumento dos preços dos combustíveis, o Prius se destacou como a resposta ideal à nova demanda por eficiência. Tornou-se não apenas uma escolha prática, mas também um símbolo de consciência ambiental, especialmente após ser adotado por celebridades como Leonardo DiCaprio e Cameron Diaz. O sucesso do Prius transformou o mercado.
Montadoras que antes ignoravam os híbridos passaram a correr atrás do prejuízo. A Honda lançou o Insight, a Ford introduziu versões híbridas de seus SUVs, e até marcas de luxo começaram a investir na tecnologia. A Toyota, mais uma vez, liderava uma revolução na indústria automobilística. Na década de 2010, a Toyota superou a marca de 10 milhões de veículos híbridos vendidos globalmente, consolidando sua liderança no segmento. A tecnologia híbrida se expandiu para diversos modelos, como o Camry e o RAV4, confirmando o sucesso de sua estratégia. No entanto, enquanto a Toyota apostava na evolução dos híbridos, uma nova concorrente seguia um caminho radicalmente diferente. Fundada em 2003, a Tesla tinha uma missão clara: promover a eletrificação total. Ao contrário da visão da Toyota, que via os híbridos como um passo de transição, Elon Musk via essa abordagem como uma distração. Ele criticava os híbridos como soluções meia-boca e insistia que a Toyota estava desperdiçando tempo ao não se comprometer com os elétricos puros. Em 2010, as duas empresas chegaram a firmar uma breve parceria, com a Toyota investindo $50 milhões na Tesla e colaborando no desenvolvimento de um RAV4 elétrico. No entanto, em 2014, a aliança chegou ao fim, evidenciando as visões opostas de futuro. A Tesla apostava tudo nos EVs, enquanto a Toyota seguia com sua abordagem gradual. Muitos críticos acusaram a Toyota de estar sendo conservadora demais, mas sua cautela era estratégica. A empresa questionava a viabilidade dos elétricos puros, considerando as limitações das baterias de íons de lítio, como alcance reduzido, longos tempos de recarga e altos custos de substituição devido à degradação das células ao longo do tempo. A escassez de materiais como lítio e cobalto complicou a produção em massa de veículos elétricos. Enquanto a Tesla investia em sua própria rede de supercarregadores, a Toyota identificava um obstáculo maior. O mundo ainda não estava preparado para a adoção em larga escala de EVs. A infraestrutura de recarga era limitada, especialmente fora dos grandes centros urbanos. Já os híbridos não exigiam mudanças estruturais e ofereciam economia de combustível sem a chamada ansiedade de alcance. Ao invés de apostar exclusivamente nos elétricos a bateria, a Toyota também direcionou esforços para os veículos com célula de combustível de hidrogênio, FCVS. Em 2014, lançou o Toyota Mirai, uma proposta baseada em reabastecimento rápido, maior autonomia e uma cadeia de suprimentos mais limpa em comparação aos EVs convencionais. Apesar das críticas por suposta lentidão na transição elétrica, os desafios enfrentados pelos EVs começaram a justificar a abordagem cautelosa da Toyota. Problemas de qualidade na Tesla, como falhas de construção e software, se tornaram frequentes. A produção limitada de baterias provocou escassez e aumento de preços, enquanto a adoção de EVs ficou abaixo das expectativas, com a preocupação com o alcance ainda sendo um fator decisivo para muitos consumidores. Com o tempo, a estratégia da Toyota passou a parecer menos conservadora e mais como uma antecipação realista dos obstáculos que estavam por vir. Enquanto o mundo enfrentava os desafios dos veículos elétricos, a Toyota estava silenciosamente desenvolvendo algo que poderia transformar a indústria e deixar Elon Musk furioso. Embora os EVs sejam amplamente considerados o futuro, com governos e montadoras investindo pesadamente na eletrificação, a Toyota manteve uma estratégia cautelosa, observando os problemas que começaram a surgir à medida que a indústria avançava. O componente central de cada EV, a bateria, é também sua maior fraqueza. Ao contrário dos motores a gasolina, que podem durar centenas de milhares de milhas, as baterias de íons de lítio se degradam ao longo do tempo, perdendo de 10 a 20% de sua capacidade nos primeiros 8 a 10 anos. Isso resulta em menor alcance, mais necessidade de recarga e depreciação do valor de revenda. Alguns proprietários de Tesla já relataram uma perda de até 50 milhas no alcance após poucos anos. A substituição das baterias é extremamente cara, muitas vezes variando entre 10 a 20 mil dólares, o que faz com que muitos EVs se tornem um carro descartável em vez de um investimento de longo prazo. A Toyota, por sua vez, antecipou esse problema e, ao invés de focar exclusivamente em EVs, continuou investindo em sua tecnologia híbrida, que reduz a pressão sobre as baterias, prolongando sua vida útil significativamente. Os problemas dos veículos elétricos vão além das limitações das baterias. A produção dessas baterias depende de minerais como lítio, cobalto e níquel, que são escassos e difíceis de minerar. A extração de cobalto, por exemplo, está ligada ao trabalho infantil e a condições de trabalho inseguras na República Democrática do Congo, enquanto a mineração de lítio é intensiva em água, causando danos ambientais em regiões da América do Sul. A crescente demanda por esses materiais tem levado a aumentos de preços e gargalos na cadeia de suprimentos. Com as montadoras se voltando para a eletrificação,
A competição por esses recursos tem tornado a produção de carros elétricos mais cara e menos sustentável. A estratégia híbrida da Toyota, no entanto, utiliza baterias menores em milhões de veículos, ao invés de grandes baterias em modelos totalmente elétricos. Isso permite um uso mais eficiente dos recursos limitados, sem depender inteiramente das baterias de íons de lítio. Além disso, o carregamento continua sendo uma grande dificuldade. Ao contrário dos postos de gasolina, onde o abastecimento leva apenas alguns minutos, os carros elétricos podem levar de 30 minutos a várias horas para carregar. As estações de carregamento públicas frequentemente estão quebradas, ocupadas ou exigem tarifas caras e assinaturas complicadas. O carregamento doméstico de veículos elétricos, VEs, é uma opção, mas exige uma garagem e investimento de pelo menos $1.000 para a instalação de um carregador. Nas áreas urbanas, o tempo de espera nas estações de carregamento pode ser longo durante os picos, e apesar da Tesla contar com uma rede avançada de supercarregadores, ela ainda não é suficiente para a crescente demanda. Além disso, a capacidade da rede elétrica está sendo desafiada, com algumas cidades enfrentando apagões devido ao alto consumo para carregar VEs. O carregamento doméstico pode ainda dobrar ou triplicar a conta de luz, dependendo das tarifas locais. A fabricação de uma bateria do Tesla Model 3 emite a mesma quantidade de CO2 que dirigir um carro a gasolina por 8 anos. A mineração de lítio prejudica ecossistemas, e o refino gera grandes emissões. Quando um VE chega ao fim de sua vida útil, a reciclagem das baterias é um desafio, com muitas se tornando resíduos perigosos. Além disso, em muitas regiões, a eletricidade ainda vem de fontes como carvão e gás natural, o que pode tornar o VE indiretamente dependente de combustíveis fósseis. Em alguns casos, um carro híbrido ou a gasolina pode gerar menos CO2 do que um VE carregado com eletricidade proveniente de carvão. A Tesla, que revolucionou a indústria automobilística e popularizou os VEs, enfrenta agora uma crescente concorrência. Embora tenha sido pioneira em carros elétricos de alto desempenho e com baterias de longo alcance, outras montadoras alcançaram, e em alguns casos, até superaram. A indústria de VEs não é mais sobre ser o primeiro, mas sim sobre quem entrega os melhores carros, com mais tecnologia e confiabilidade. A Tesla, enquanto acelerava o lançamento de novos modelos, muitas vezes sacrificou qualidade e satisfação do cliente, o que abriu espaço para concorrentes como a Toyota, que passou décadas refinando seus veículos e processos de produção. O maior problema da Tesla é que ela vende o futuro em vez de entregar o presente. Elon Musk é habilidoso em criar expectativas, como carros autônomos, o Cybertruck futurista e o Roadster elétrico, que supostamente pode acelerar de 0 a 60 em menos de 2 segundos. No entanto, ano após ano, essas promessas continuam sem se concretizar, deixando os consumidores frustrados. O Cybertruck, por exemplo, gerou grande surpresa quando foi revelado em 2019 com sua carroceria angular de aço inoxidável e alegações de ser à prova de balas. Contudo, anos depois, ainda não está amplamente disponível. O Roadster de segunda geração, prometido para 2020, também não se materializou. O caminhão semi-reboque da Tesla, outro produto esperado, teve produção limitada após anos de atrasos. Além disso, os donos de Teslas que acreditaram na promessa de Elon de direção totalmente autônoma continuam aguardando que o software funcione como anunciado desde 2016. Musk havia afirmado que a autonomia total estava a 1 ou 2 anos de distância, mas quase uma década depois, os carros da Tesla ainda não conseguem dirigir sozinhos de forma segura, resultando em ações judiciais, investigações regulatórias e acidentes causados pelo software de direção autônoma superestimado. Além dos atrasos e promessas não cumpridas, os carros da Tesla enfrentam sérios problemas de qualidade. Há anos, os clientes relatam falhas como portas desalinhadas, pinturas defeituosas, ruídos de chocalho e falhas de software. Embora os carros da Tesla sejam inovadores, muitas vezes parecem apressados, como se fossem colocados em produção antes de serem totalmente refinados. Isso contrasta com a Toyota, que é conhecida por sua obsessão com a qualidade e confiabilidade. Uma crítica comum aos veículos da Tesla é a dependência de telas sensíveis ao toque para controles simples, como ar-condicionado ou ajustes de espelhos, em vez de botões físicos. Isso pode ser visto como uma distração perigosa, já que muitos motoristas precisam navegar por menus enquanto dirigem. Além desses problemas, a Tesla enfrenta a crescente concorrência das montadoras tradicionais. Empresas como Hyundai, Kia, Ford, Mercedes e Toyota estão lançando VEs que rivalizam com a Tesla em design, velocidade de carregamento e luxo. O Hyundai Ioniq 5, o Kia EV6, o Ford Mustang Mach-E e o F-150 Lightning demonstram que as montadoras americanas e asiáticas também podem produzir excelentes veículos elétricos.
A Mercedes e a BMW oferecem sedãs elétricos de luxo, algo que a Tesla ainda luta para conquistar. Para se manter competitiva, a Tesla teve que reduzir repetidamente os preços do modelo 3 e do modelo Y, o que, embora beneficie novos consumidores, gerou frustração entre os proprietários, que viram seus carros desvalorizarem rapidamente. A Toyota, por sua vez, manteve uma estratégia de preços estável, garantindo que seus veículos mantivessem seu valor de revenda. Já Elon Musk, antes considerado um gênio visionário, tem se mostrado cada vez mais errático, levantando preocupações sobre sua liderança. Sua aquisição do Twitter em 2022 distraiu a atenção, o que afetou negativamente as ações da Tesla, com investidores temendo que ele estivesse negligenciando a montadora. Suas frequentes brigas online, declarações polêmicas e decisões comerciais imprevisíveis fizeram com que a Tesla parecesse menos uma empresa sólida e mais uma startup em crise. Enquanto isso, a liderança da Toyota se manteve focada e disciplinada, enquanto Musk se espalhou por múltiplos empreendimentos, como exploração espacial, inteligência artificial e criptomoedas. Além disso, a Tesla enfrentou turbulências em sua força de trabalho, com demissões em massa e um ambiente de alta pressão que levou ao esgotamento dos funcionários. A Toyota, por outro lado, adota uma abordagem metódica, garantindo estabilidade e eficiência em sua produção. A volatilidade das ações da Tesla também se destaca, com preços oscilando frequentemente em resposta aos tweets de Musk. Isso contrasta com a Toyota, que construiu uma reputação de estabilidade. Os investidores, antes otimistas sobre o sucesso de longo prazo da Tesla, agora estão mais cautelosos, percebendo que a empresa pode não ser tão imbatível quanto parecia. As dificuldades da Tesla abriram caminho para crescente concorrência, especialmente a Toyota. A situação entre Elon Musk e a Toyota se tornou ainda mais tensa do que se imagina. Durante uma reunião, que inicialmente parecia ser uma proposta de colaboração, as coisas tomaram um rumo inesperado. A Toyota, com sua experiência e reputação na indústria automotiva, já tem carros totalmente elétricos e estava aberta a discutir uma parceria. No entanto, a conversa deu errado quando Elon percebeu que não estava ali para negociar, mas para ser instruído. O presidente da Toyota, Koji Sato, aproveitou a oportunidade para expor a estratégia de longo prazo da empresa, destacando as razões pelas quais a Toyota hesitou em adotar a eletrificação total. Ele explicou em detalhes os desafios que a indústria enfrenta, como os problemas com as cadeias de suprimento de baterias, o impacto ambiental e econômico dessas cadeias, além das hesitações dos consumidores em relação à confiabilidade e aos problemas de carregamento dos Vs. Musk, visivelmente irritado, perdeu a compostura e, segundo fontes internas, teve uma troca de palavras agressiva com Sato. A situação refletiu as diferenças filosóficas entre as duas empresas. A Toyota, com sua abordagem mais cautelosa e focada em melhorar a eficiência e a confiabilidade, contrastou com a visão de Musk, que promoveu uma eletrificação total e acelerada. Ao invés de uma colaboração, o que deveria ser uma troca de ideias se transformou em um conflito, deixando claro que as duas empresas estão em direções bem diferentes. O golpe final de Koji Sato e sua equipe veio quando revelaram o avanço da tecnologia de baterias de estado sólido da Toyota, uma inovação que poderia tornar obsoletas as baterias de íons de lítio usadas pela Tesla. Essas novas baterias têm um tempo de carregamento mais rápido, duram mais e são muito menos propensas à degradação, superando qualquer tecnologia que a Tesla tem atualmente. A Toyota passou anos aperfeiçoando essa tecnologia em segredo, enquanto Musk estava focado em cortar preços e lidando com atrasos na produção. A mensagem ficou clara: a Tesla apostou no caminho errado, e a Toyota está pronta para assumir o controle do mercado. Elon Musk não reagiu bem a isso. De acordo com fontes internas, ele ficou visivelmente agitado e descartou as alegações da Toyota como exageros, acusando-os de tentar sabotar a visão da Tesla. A verdadeira ruptura, no entanto, aconteceu quando Sato lembrou Musk que a Toyota havia passado décadas dominando a eficiência na produção de veículos, enquanto a Tesla ainda lidava com questões simples, como lacunas nos painéis dos carros. Elon, irritado, fez uma expressão de deboche e gritou, antes de sair furioso da reunião. Os executivos da Toyota não se intimidaram. Alguns até sorriram quando Musk foi embora, sentindo que haviam provado seu ponto. A corrida dos veículos elétricos não era mais um domínio exclusivo da Tesla. A Toyota entrou oficialmente no campo de batalha, e pelo que parece, Elon sabe que a competição está mais intensa do que nunca. O que você acha que vem a seguir? Elon continuará insistindo? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.